Acostumado a vitórias políticas sucessivas nos últimos quase 17 anos, o chavismo se vê pela primeira vez atrás da oposição em pesquisas de intenção de voto. Mas que oposição é essa que chega forte para as eleições parlamentares? Há novos líderes capazes de concorrer com chance de vitória na próxima presidencial? Seria o começo do fim do chavismo, como dizem alguns críticos? A reta final da campanha para a escolha dos novos representantes da Assembleia Nacional Venezuelana foi marcada por episódios que inflamaram ainda mais o país. No final de novembro, o secretário-geral do Partido Ação Democrática da oposição foi assassinado a tiros durante um comício. Luiz Manuel Dias militava no partido havia 2 anos. Nicolás Maduro, eres el único responsable de las muertes, de la violencia, de las agresiones que nosotros hemos vivido en las calles de Venezuela. Las investigaciones se iniciaron. El ministro del Interior ya tiene elementos que apuntan hacia un sicariato de ajuste de cuenta de grupos rivales. No início de setembro, um outro nome da oposição, Leopoldo Lopes, ligado ao partido Vontade Popular, foi condenado a 13 anos de prisão. Lopes era um nome em ascensão da oposição venezuelana quando foi preso, em fevereiro de 2014, acusado de incitar a violência em manifestações contra o governo de Nicolás Maduro. Na época, 43 pessoas morreram nos protestos. Um dos promotores que acusaram o opositor no processo que culminou na condenação fugiu do país. Neste vídeo, Franklin Neves afirma ter sido coagido pelo governo a forjar acusações. Decidi salir con mi familia de Venezuela en virtud de la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López. A Procuradoria-Geral diz que não houve qualquer tipo de pressão. E assim, a campanha para as eleições parlamentares seguiu. Que oposição é essa que não conseguiu até hoje construir um projeto político capaz de chegar ao poder ou capaz de, junto com o governo, se é que isso é possível, pensar num projeto para reerguer o país? Qual o histórico dessa oposição? O histórico da oposição é complicado, sobretudo a partir, naturalmente, do início do governo Chávez. O Chávez assumiu em 99. Primeiro, alguns elementos da oposição que não compactuavam muito com as diretrizes políticas do governo Chávez participaram da tentativa de golpe, do golpe de Estado que houve em 2002. O Chávez chegou a ser derrubado, ficou algumas horas fora do poder. Depois tivemos um referendo revogatório, que o Chávez venceu com larga margem, poderia ter significado o fim do governo dele, mas ele vence, aquilo dá muita força e legitimidade política. E uma curiosidade fundamental é que nas eleições parlamentares seguintes, a oposição saiu de cena, voluntariamente ela abriu mão de disputar o pleito legislativo e passamos a ter um Congresso, uma Assembleia Nacional, praticamente toda a favor do Chávez ou convergente com o chavismo. E nos últimos anos, já a partir do final do governo Chávez, tivemos uma retomada da atuação da oposição política na Venezuela, mas é uma oposição dividida também. Existe a MUD, a Mesa da Unidade Democrática, mas está longe de ser, de fato, um projeto unitário. Nós temos uma ala mais radical, por exemplo, a Vontade Popular, do Leopoldo Lopes, e de outro lado temos alas mais moderadas. O grande nome é o Henrique Capriles, do primeiro Justiça, que foi candidato à presidência, perdeu para o Chávez no final de 2012 e para o Maduro nas eleições de 2013. Neste caso, uma diferença muito pequena, a derrota do Capriles foi uma diferença muito pequena, o que de alguma maneira sinalizou para a oposição uma viabilidade em termos de caminhada política. Ou seja, eles poderiam fazer uma oposição ao governo do Maduro, isso poderia ter resultados positivos. La oposición ha tenido una curva de aprendizaje muy importante, en el sentido de cómo ser mejor oposición, cómo desempeñarse en contextos electorales, en la confrontación electoral. Esa curva de aprendizaje no me estoy refiriendo a que sea una curva de aprendizaje que la oposición venezolana tenga una propuesta de país, tenga contenido político como tal, porque la oposición venezolana es una congregación en contigüidad física de una serie de fuerzas políticas que se oponen
al bolivarianismo, al socialismo, a Chávez o a Maduro, dependiendo de cómo se identifique.